A gente começa essa edição te contando que a defesa de Jair Bolsonaro pediu a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. A decisão cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que decretou a prisão. Os advogados Paulo Amador Cunha Bueno e Celso Vilardi afirmam que, como o ex-presidente não foi denunciado por coação da Justiça pela Procuradoria-Geral da República, não há justificativa para manter a prisão. O pedido tramita em sigilo. Em nota, Cunha Bueno afirmou que, sem acusação, não há como a prisão domiciliar de Bolsonaro ser mantida de forma legal. Na última segunda-feira, o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também o jornalista Paulo Figueiredo foram acusados formalmente pela Procuradoria-Geral da República por supostamente atuarem para interferir no julgamento do ex-presidente na alegada trama golpista. Para a PGR, Eduardo Bolsonaro buscou, junto ao governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e autoridades do judiciário como represália ao julgamento. E sobre esse assunto, o jornalista Jorge Serrão fez um comentário especial no Jornal da Oeste, segunda edição. Vamos acompanhar. Hugo Mota deveria tratar o caso Eduardo Bolsonaro com independência. Não faz isso porque ele não quer. Ele poderia. Ele tem poder para isso. Esse caso é um caso diferente e tem que ser tratado de maneira especial. Eduardo Bolsonaro não está lá nos Estados Unidos porque ele quer. Não está lá se divertindo. Não está lá brincando com Mickey e Pateta. Não está fazendo nada disso. Agora, esse jogo errado do sistema de poder no Brasil está dando uma força política impressionante ao Eduardo Bolsonaro. De novo, o sistema de poder aqui é estúpido. Desde que começaram a vingança a Jair Bolsonaro no começo do ano, no começo do mandato de Lula, que Bolsonaro vai ganhando uma força impressionante. Se tivessem deixado o Bolsonaro quieto, talvez ele não tivesse a força que tem hoje. E agora repetem a dose, ou a dosimetria, com o Eduardo Bolsonaro. E aí, quem ganha com isso? O Eduardo Bolsonaro e a democracia brasileira. Porque o que ele está fazendo é mostrar o que tem de errado no Brasil. O que tem de mais nisso? Esse é o papel do parlamentar. Não se pode confundir o papel do parlamentar com o papel do magistrado. O parlamentar tem a obrigação de fazer política. O magistrado não pode fazer política de jeito nenhum. Então, o Eduardo Bolsonaro não pode ser punido de jeito nenhum pelo que ele está fazendo, nem por criticar os magistrados, que é uma atribuição também do político. O magistrado é que não pode fazer o contrário, porque se ele o faz de maneira explícita, ele comete injustiça. Então, esse é o grande drama, a grande tragédia brasileira. A gente tem gente no papel errado fazendo coisas indevidas e afetando completamente o equilíbrio institucional. Hugo Mota, segura aí, aceita, volta atrás dessa questão da minoria, que você já tem ela como clareza. Desde 2015, ela é seguida no parlamento brasileiro e não inventa moda. Deixa o Eduardo Bolsonaro em paz. Porque se ele for avaliado pela Duda, imagina, ela vai propor o extermínio ou o sumiço imediato do Eduardo Bolsonaro. Podem ter certeza disso. Muito bem, agora eu quero dar as boas-vindas para a nossa Guta Pini aqui no telão. Bom dia, Guta Pini, seja bem-vinda. Boa quinta-feira para você. Além desse comentário de Jorge Serrão, vale lembrar que Eduardo Bolsonaro pode, inclusive, perder o mandato dele na Câmara Federal já a partir de 2026, justamente pelo número de ausências às sessões. A contagem de faltas vai ser realizada ali perto do início do mês de março. Bom dia, Dani, bom dia, nossa audiência, já deixando aqui os meus cumprimentos para toda a equipe do nosso Jornal da Oeste, por esse primeiro mês aí de uma entrega tão competente e tão bonita do nosso jornal. Bom, Dani, sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, o Partido Liberal encontrou, então, no regimento, uma brecha para que ele pudesse se manter no cargo, assumindo aí a liderança da minoria. O fato é que não existe na história aí do parlamento um precedente de alguém no exterior
ainda ocupando este cargo. O fato de não existir esse precedente significa que caberia, então, ao presidente da Câmara fazer a interpretação do contexto. Como é que a Câmara, então, iria se posicionar diante de uma situação incomum, que ainda não tinha acontecido? Então, seria uma opção, uma forma de interpretar o regimento neste contexto, e uma opção absolutamente política, algo que é interna corporis, que de forma alguma poderia eventualmente lá na frente ser questionada no judiciário, porque sabemos que existe essa possibilidade. Tudo que acontece ali no parlamento depois é levado ao judiciário, mas se trata de uma decisão interna corporis, uma decisão política. E como eu disse anteriormente, não existe um precedente ali na Câmara de um deputado no exterior ocupando um cargo de liderança. Então, por conta disso, caberia uma interpretação política para o caso. A interpretação que o Hugo Motta deu agora é que não cabe essa possibilidade. Então, a gente percebe esse esforço para tirar a família Bolsonaro do jogo político. Jair Bolsonaro está inelegível, foi condenado aí por golpe de Estado a 27 anos de cadeia, está em prisão domiciliar, uma prisão domiciliar absolutamente questionável, e agora Eduardo Bolsonaro, que encontrou essa possibilidade de estar na liderança da minoria, também está aí sob o jugo da política que não o quer mais nos seus quadros. Essa é a realidade. Agora, estamos diante de algo sem precedentes na história do parlamento. Então, o que poderia ser feito também, que é uma interpretação favorável para a permanência dele, e aí se estabelecerem critérios para essa atuação, mesmo ele no exterior, mas não parece ser essa a vontade do presidente da Câmara.